A gente continua hoje com a série de entrevistas sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai ser aplicado nos próximos dias 24 e 25. E o tema de hoje é a redação, um dos desafios dos estudantes. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o professor de Redação e Literatura, Kleber Lacerda. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Délio. Boa tarde a todos. Kleber, a grande questão inicial é essa, né? Por que as pessoas alegam que tem tanta dificuldade na hora de redigir, de fazer uma redação? Qual que é o problema maior, na sua opinião? Eu vou ser muito claro e muito direto. Falta de leitura. Você imagina, eu convido o pai ou a mãe a perguntar ao próprio filho quantos livros você leu no último ano, ou neste ano, nos anos anteriores, sendo que você vai fazer redação. Se você não tem uma base, se você não tem conhecimento, como é que você vai passar para o papel as ideias que o Enem exige que você passe de forma coerente ainda e consistente? E muitos alunos, muitos estudantes, eles querem fazer uma boa redação sem cuidar desse detalhe, Sem cuidar desse detalhe. Olha, Délio, o aluno esquece um detalhe importante. Você vê e grava. Você não grava a palavra por ouvir a palavra, porque às vezes a palavra tem o mesmo som, mas a grafia é totalmente diferente. Você grava as palavras quando você lê a palavra. Então eu sempre perguntei aos meus alunos, por que você não lê, se você tem um manancial de informações a seu dispor? Não era no tempo, há 30, 40 anos, em que quem tinha a enciclopédia Barça tinha o conhecimento. Hoje você tem uma rede nas suas mãos que você pode acessar. Mas o aluno prefere o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, naquilo que não traz informação útil para a redação do Enem. Agora, Kleber, tem uma outra questão também que é muito importante, que é a coerência, né? Você precisa se ater ao tema, tem que desenvolver esse tema sem perder o fio da meada. Sem perder o fio da meada. É preciso lembrar ao aluno que o Enem exige um texto dissertativo argumentativo com introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo que na conclusão ainda vai constar as propostas de intervenção sobre o problema. Ou propostas ou proposta, pode ser uma, duas ou três, sobre o problema. As partes do texto devem estar interligadas, Délio. É amarrar bem a ideia, né? Ele vai citar no início, deixar muito claro no início a postura dele, a posição que ele sobre o tema. Depois ele vai começar o primeiro parágrafo fazendo uma retomada disso, o segundo sucessivamente, e assim até chegar na conclusão, que ele vai terminar com uma forma, um portanto, um dessa forma, um assim, um por isso mesmo, que são expressões típicas da conclusão do texto. Tudo deve estar interligado. O texto não é fragmentado, ele é um completo, ele é todo ele, 30 linhas, 25 linhas, 20 linhas, sendo que uma parte é interligada à outra. Kleber, e não dá para inventar também. Você não vai fazer um texto em rima, poesia, não, o Enem, não vai dar certo, né? Não, o Enem ele tem algumas formas muito claras de anulação da redação, Délio. Entre elas, a fuga ao tema, certo? Fazer um texto que não seja dissertativo argumentativo, um poema, uma narração, um relato, usar palavrões, impropérios, ou desenhos, ou qualquer frase que fira os direitos humanos. São passíveis de anulação todos esses casos. Kleber, a gente já está chegando ao final aqui da nossa entrevista, então vamos especular aqui um pouquinho o tema, né? Todo mundo quer saber, afinal de contas, qual que é o tema. Você tem alguma aposta? Eu falo que o tema da redação sempre é aquele que você deve estar preparado para ele, porque quem apostou em publicidade infantil ano passado? Pouca gente, né? Todo mundo falava de crise hídrica. Seria o tema, a crise hídrica. A crise de ética que nós estamos vivendo no país. Problemas relacionados a essa busca incessante da estética do corpo, que tem levado tanta gente às clínicas, às vezes até clandestinas. Nós temos um caso famoso da Andressa, aquela modelo, né, que pagou caro por isso. O limite do humor, a questão do Charlie Hebdo, apesar de ter ocorrido fora do Brasil, não pode ser esquecido como um tema importante que a liberdade de expressão ela te dá. A certo? situação na Síria, certo. A imigração? Eu acho muito improvável, não é uma questão nossa, assim, claro que é do planeta inteiro. Não é uma questão muito ligada ao Brasil, e está muito recente. Talvez não dê tempo do Enem ter colocado. Pode até colocar em outras partes da prova, mas da redação fica meio complicado. Tá ok. Muito obrigado pela sua presença, Kleber. Eu acho que deu para iluminar a mente de muita gente aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde.